Muito bem, bom dia para vocês, pessoal. Vamos retomar, né, o conteúdo de ligações químicas e vamos ser bem assim pontuais no conteúdo, tá, de ligações. O que eu vou cobrar realmente na avaliação de vocês sobre ligações químicas. O que eu vou cobrar de vocês é o seguinte: a respeito de ligações, vocês entenderem e interpretarem o que é uma ligação química, tá? Então vocês têm que lembrar que ligação é uma combinação, tá, de átomos. É uma aproximação de átomos para eles buscarem uma estabilidade eletrônica, se assemelhando com os elementos nobres, ou seja, os elementos do grupo 18, esses elementos aqui da tabela periódica, tá? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, o plutônio e assim por diante. Vai ter a tabela periódica lá na prova para vocês ficarem mais tranquilos e para vocês consultarem, tá bom? Existem três tipos de ligação química, tá? A que a gente vai mais precisar nesse momento é a ligação iônica e a ligação covalente, tá? Qual que é a diferença de uma para outra? Vou explicar. Vamos olhar aqui, ó. A ligação iônica é uma ligação onde está ocorrendo a formação de íons, tá? Que são átomos que ou vão ganhar ou vão perder elétrons, tá? Quando o átomo ganha elétron, eu chamo ele de ânion. Tá? Quando ele perde elétrons, eu chamo ele de cátion. Tá? Então, com exceção do hidrogênio, volta lá na tabela periódica. Com exceção do hidrogênio, todos esses elementos aqui da tabela periódica do grupo 1 perdem, né, doam um elétron. Então, doa um elétron, com exceção do hidrogênio. Grupo 2 doa 2 elétrons. E grupo 3 doa 3 elétrons. Esses são os nossos cátions, tá? Para ficar mais fácil para vocês, olha só, vamos colocar assim, ó. A, B, C. Então, ó, os cátions vão ser do grupo A, do grupo B e do grupo C. Bem, se do grupo 1, que é o grupo A, está doando um elétron, então ele fica positivo. Por que positivo, professor? Porque a carga do elétron é negativa. Então, se eu estou doando uma coisa negativa, eu fico mais positivo. Então, do grupo 1, o cátion formado é o cátion mais, tá? Do grupo B, todos os átomos do grupo B formam íons, formam cátions, que doam 2 elétrons. Doando 2 elétrons, eles ficam com carga 2 mais. Tá bom? E por último, o grupo 13. O grupo 13 doa 3 elétrons, então 3 mais. Professor, por que o senhor pulou do 3 até o 12 aqui da tabela? Foi direto para o 13? Bem, porque esses elementos aqui, eles têm a tendência de formar ligações metálicas, tá? E ligações metálicas não vai ser conteúdo que eu vou cobrar de vocês agora nesse momento, tá bom? Então, deixa a ligação metálica quietinha aí por enquanto, tá? Mas só para vocês saberem que cátion doa elétrons, tá? Bem, se cátion doa elétron, quem que vai receber elétron? Bem, recebe elétron
os átomos que estão no grupo 16, deixa eu trocar de cor o meu pincel. Grupo 16, recebendo 2 elétrons. Se ele recebe 2 elétrons, então é menos 2, tá? E do grupo 17, recebendo 1 elétron. Se ele está recebendo um elétron, é menos 1. Então, deixa eu colocar aqui do lado de cá. Serão ânions. Os elementos que estão... deixa eu colocar a sigla, né? Então, seria aqui o D e o E. Então, seria ânion. Os átomos do grupo D, com 2 elétrons, e do grupo E, recebendo 1 elétron. Tá? Esses seriam os nossos ânions. Tá? Dá um exemplo, professor, de ligação iônica entre esses elementos. Então, vamos dar um exemplo. Vamos pegar um átomo de sódio e combinar ele com o átomo de cloro. Percebam que o átomo de sódio está no grupo 1, então significa que ele doa um elétron. Para eu representar isso, é só colocar uma bolinha. Essa bolinha representaria um elétron, tá? E o cloro? Bem, o cloro é do grupo 17. Se ele é do grupo 17, então ele tem 7 elétrons em volta dele. Existe uma regra chamada de regra do octeto, que ela fala o seguinte, que em uma ligação química, os átomos tendem à estabilidade eletrônica, que a gente falou lá atrás de estabilidade, com 8 elétrons em uma ligação, tá? Então, observa que na aproximação desse elétron com esse elétron aqui, aproximou o elétron do sódio com o elétron do cloro. No momento que teve essa aproximação, eu tive uma ligação. E agora é só contar para verificar se deu 8 elétrons. Ó, do cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que eu contei agora com o elétron do sódio? Porque o sódio ele está doando um elétron. No caso, ele seria um daqueles do grupo A mais. E o cloro seria aquele do grupo E-, recebendo um elétron. Então, isso aqui é um exemplo de ligação iônica, tá? Dá um outro exemplo aí, professor. Dou outro exemplo. Magnésio, que está no grupo 2. Então, se ele está no grupo 2, o magnésio, significa que ele está doando 2 elétrons. E o oxigênio? Bem, o oxigênio está aqui, ó, no grupo 16. Se o oxigênio está aqui no grupo 16, significa que ele está recebendo 2 elétrons também, tá? Aí tem uma regra que fala que é a regra cruzada, tá? Para a gente saber quantos átomos eu preciso para estabilizar o outro, né? Por exemplo, na ligação entre NaCl, eu preciso de um átomo de sódio para estabilizar um átomo de cloro. Nessa aqui, na combinação entre o átomo de magnésio e o átomo de oxigênio, pela regra cruzada, que eu cruzo as cargas, significa que eu preciso de 2 magnésios, 2 átomos de magnésio, para estabilizar 2 átomos de oxigênio. E como é que fica a ligação disso, professor? Fica assim, ó. Oxigênio no centro, oxigênio, doando para o magnésio.
Poderia ser sim, tá? E isso é ligação iônica, tá? Então, volta lá. Vamos voltar para vocês lembrarem. O que é ligação iônica? Ligação iônica, eu vou ter a interação dos átomos que vão ganhar elétrons, que a gente chama de ânion, e dos átomos que vão perder elétrons, que a gente chama de cátion. Quem que é ânion? Bem, ânion vai ser todos os átomos do grupo 1. Quem vai ser cátion? Perdão, desculpa. Todos os átomos do grupo 1, com exceção ao hidrogênio, todos os átomos do grupo 2 e do grupo 13. Do grupo 1 vai doar 1 elétron. Do grupo 2 vai doar 2 elétrons. Do grupo 3 vai doar 3 elétrons, tá? E os ânions? Bem, ânion vai receber 2 elétrons em uma ligação iônica e do grupo 17 vai receber 1 elétron em uma ligação iônica. A regra cruzada serve para a gente mostrar quanto vai precisar para estabilizar um para o outro. E essa aqui é a fórmula de você desenhar a estrutura, tá? Na avaliação eu vou ser bem simples, tá? Não vou pedir para vocês desenharem nada não, tá? Vou ser bem pontual. Beleza. Então já expliquei para vocês o que é ligação iônica. Agora eu vou explicar para vocês o que é ligação covalente, tá? Ligação covalente é apenas um compartilhamento de elétrons, tá? Se é apenas um compartilhamento de elétrons, os átomos nem vão ganhar elétrons e nem vão perder elétrons, tá? Eles ficam apenas compartilhando elétrons ao mesmo tempo, tá bom? E quando que acontece essa ligação covalente? Bem, essa ligação covalente acontece com átomos iguais, átomos do grupo 14 ou do grupo 4, depende da sua tabela periódica, do grupo 14 e do grupo 15, que eu não coloquei aqui, e todas as ligações com átomos de hidrogênio, tá? Então, ligação covalente é uma ligação de compartilhamento de elétrons. Você não vai ter átomo que vai ganhar elétron, nem que vai perder, apenas que vai compartilhar elétrons, tá? Quando que acontece essa ligação covalente? Acontece em átomos iguais, átomos do grupo 14 e 15 da tabela periódica e toda ligação que tenha um hidrogênio ali aparecendo, tá? Então, olha lá. Vamos lá de novo. Então, vai ser ligação covalente. Deixa eu só marcar aqui com outra cor. Átomos iguais, átomos do grupo 14 e 15 e toda ligação com hidrogênio. Vamos começar com o nitrogênio. Nitrogênio e o oxigênio são casos bem especiais, porque dá para mostrar a ligação deles bem simples, tá? Por exemplo, do O2, do gás oxigênio. Esse O2 significa que eu tenho 2 oxigênios. Se eu tenho 2 oxigênios, eu desenho 2 oxigênios, um de cada lado. Eles estão no grupo 16. Sobe aqui na tabela. Se eles estão no grupo 16, significa que em volta deles tem 6 elétrons. Como assim, professor? Bem, olha a dica que eu dou para vocês. Grupo 1, em volta do átomo vai ter um elétron. Ah, você vai ganhar, você vai perder? Não importa por enquanto. Eu estou falando para vocês que no grupo 1, em volta do grupo 1, dos átomos do grupo 1, tem um elétron. Grupo 2, em volta deles tem 2 elétrons. 13, 3 elétrons. 14, 4 elétrons. 15, 5 elétrons. 16, 6 elétrons. E 17, 7 elétrons. Grupo 18, 18 elétrons. Tá?
Então, como o oxigênio está no grupo 16, significa que em volta dele tem 6 elétrons. Então, se tem 6 elétrons, deixa eu desenhar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se apenas for formado uma ligação, essa molécula aqui, ela fica estável? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo que só tem 7 elétrons? Eu só contei só os elétrons que são pertencentes ao oxigênio e aos que estão envolvidos na ligação. Então, só tem 7 elétrons. Então, significa que, formando uma ligação só, o oxigênio não fica estável. Então, significa que ele precisa formar uma segunda ligação. Uma ligação dupla. Agora, vamos contar para ver se deu 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8. Então, significa que essa é a ligação mais estável para o átomo de oxigênio. Ou seja, o oxigênio formando duas ligações, tá? E por que eu coloquei um tracinho para representar? Porque, ó, se eu estou falando de elétron, e eu estou falando de aproximação de elétron, entre um elétron com o outro, ou seja, entre dois pontos passa uma linha reta. Se passa uma linha reta, então eu coloco um tracinho, tá? Então, na ponta de cada tracinho, eu tenho um elétron, tá bom? Então, tá aqui bonitinho a ligação do O2. E do N... Agora, para um outro exemplo. Do N2. N2 também é a mesma coisa, ó. N2. Onde que está o nitrogênio? Nitrogênio está no grupo 15 da tabela periódica. Se ele está no grupo 15, significa que em volta dele, em volta do átomo, tem 5 elétrons. Como são 2 nitrogênios, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui de cara a gente já percebe que dá para formar uma ligação. Eu estou fazendo passo a passo, mas não precisa, tá bom? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se está estável com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só está com 6 elétrons, né? Então, significa que precisa de mais uma ligação. Se eu formar mais uma ligação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não está estável ainda. Então, significa que para o átomo de nitrogênio ficar estável, o N2, ele precisa de 3 ligações para ficar estável. Agora vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse nitrogênio está estável. Esse nitrogênio aqui também está estável, tá? Aí tem outros exemplos, tá, pessoal? Mas assim, o que eu preciso que vocês tenham na cabecinha de vocês é a diferença de ligação iônica para ligação covalente, tá?
Quando que acontece a ligação iônica e quando acontece a ligação covalente, tá? Então, isso aqui, ó, seria os cátions. Deixa eu apagar esse aqui. E isso aqui seria dos ânions, né? Perdão. Tá? Quem é cátion, quem é ânion, eu preciso que vocês tenham isso na cabecinha de vocês. Eu preciso que vocês se recordem que quando um átomo está doando um elétron, dois elétrons, três elétrons, ele vai ser um cátion. E quando ele está recebendo, ele vai ser um ânion, tá? Vai estar lá na tabela bonitinho para vocês se orientarem. Ligação covalente é apenas de compartilhamento de elétrons. Quando que acontece? Bem, átomos iguais, átomos do grupo 14 ou do grupo 15 e todas as ligações que tenham átomos de hidrogênio na sua ligação, tá bom? Bem, acho que por hoje é só, como revisão. Eu vou mandar isso aqui que eu escrevi para vocês juntamente com o vídeo, para vocês poderem acessar, tá? E aí fica essa sendo nossa revisão, tá bom? Espero que vocês estejam estudando para avaliação e com essa mini aula de revisão fique mais fácil para vocês entenderem o conteúdo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.